esperávamos só o ok do presidente, uma canetada aí pra gente agir, entendeu? Só que o presidente deu pra trás. E parece que rolaram umas notícias novas. Teve uma entrevista que o Bolsonaro deu pra UOL. Não sei se foi pra UOL. Não, foi pra UOL. Ele deu uma entrevista pra UOL, estavam comentando bastante sobre isso. E tem novos fatos sobre a trama golpista dele, é isso mesmo? Pois é. Vamos lá, vamos ver o que rolou aí. Dá uma olhada. Em áudio, policial cita a equipe formada para prender ministros, matar meio mundo e se queixa de Bolsonaro. Deu pra trás. Polícia Federal interceptou conversas do agente Vladimir Soares, investigado por participação na trama golpista. Em conversas, ele menciona o grupo para proteger o ex-presidente. Cara, talvez a tentativa de golpe mais tosca da história da humanidade. Acho que a gente pode cravar isso. Pode. O cara indo pra Disney. Não, ridículo. É ridículo. Aquele O cara achando... ridículo. O Bolsonaro, ele era um cara que ele queria que o golpe acontecesse, mas ao mesmo tempo ele queria se isentar de tudo e não ter responsabilidade nenhuma sobre Exatamente. ele. E aí ele queria se esconder nos Estados Unidos, porque assim, se der errado, eu tava longe, como é que eu poderia ter mandado em alguma coisa? Não, o cara é um gênio. Mas se desse certo... E aí, e se desse certo? Os militares vieram... E assumia isso. Mas então, é isso que me pega, porque se desse certo na cabeça dele, os militares iam ter todo o trabalho, os militares junto com a população lá, giraram o caos, conseguiram decretar GLO, interviram, agora os militares estão no poder. Aí o Bolsonaro volta da Disney e aí falam assim, toma o poder pra você. No trono. Estender tapete vermelho, agora o poder é seu? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Então assim, eu acho que é a tentativa de golpe mais tosca que eu já vi, pelo menos, né? Que eu já ouvi falar sobre, é a mais ridícula. Ele não teve nem culhão pra estar na linha de frente ali. Imagina, Bolsonaro nunca teve culhão pra nada, sempre foi um covarde que falava grosso e nunca fez absolutamente nada. Ele gostava de falar grosso, tem entrevista dele, né? Aí na manchete a gente falou de matar meio mundo, ele falava isso em entrevista... Não lembro qual que foi, se era um programa relevante na época. Foi uma entrevista lá nos anos 90. Era na TV Cultura. Era TV Cultura? Disso. Era. Que ele fala assim, se eu for presidente, eu dou o golpe no primeiro dia. E aí fala assim, e vai ter que ter uma guerra civil no Brasil que vai matar milhões e se morrer alguns inocentes, tudo bem. Que ele falava que era efeito... Não era um efeito colateral? Não era essa palavra? Era, ele fala assim, toda guerra morre inocente. Ele falava isso. Pois é. Uma perícia da Polícia Federal em aparelhos do agente Vladimir Soares, investigado pela trama golpista, revelou áudios em que ele menciona um grupo armado preparado para prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele admite que a equipe estava disposta a usar força letal, afirmando que iriam matar meio mundo se necessário. Além disso, o policial critica o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele deu para trás ao não autorizar ações mais drásticas para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já tô vendo os bolsonaristas usando esse trechinho específico, falar assim, o Bolsonaro, ele impediu a trama, né? Ele não só não participou, como ele impediu. Vendo como ele não queria? É que nem o PT falando que não, o Lula salvou o INSS porque ele foi no governo dele que foi descoberto o escândalo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vladimir foi denunciado pela PGR, inicialmente investigado por enviar mensagens com informações sobre a segurança de Lula para servidores ligados a Bolsonaro. O policial federal teve celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos pela PF no mesmo dia em que foi preso preventivamente. Olha a carinha dele aí. Olha só, que beleza, hein? Esses são os caras que estavam aí andando junto. Deixa a cara dele na tela. Olha lá. O seu Vladimir. Esses são os caras que estavam andando, né, junto com o presidente da República, pessoas próximas do presidente da República, pessoas que estavam lá nas reuniões tramando o golpe de Estado. Né? É que o Bolsonaro, ele é muito covarde, como a gente estava falando aqui. A gente mostra isso, né? A gente prova pra você. O cara viaja pros Estados Unidos pra não ter culpa no cartório e tal. Então é óbvio que ao supostamente desautorizar ações mais rígidas, ele não estava preocupado com uma questão ética, moral ou sequer legal. Né? Ele estava perguntando, mas se mata alguém e aí dá errado mesmo assim depois, aí eu tô mais ferrado ainda, né? O Bolsonaro é um cara, assim, o cara não queria passar nem a lava-toga por medo. Imagina matar ministro. Menos ainda, né? Vamos continuar lendo aí. Ana, desce aí pra nós. Segundo a PF, as novas provas apontam que Vladimir foi arregimentado e integrou a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado e abolir violentamente o Estado Democrático de Direito no ano de 2022. Lembrando, isso é decorrente de uma investigação da Polícia Federal, tá? Não sou eu falando, não é o jornal, né? É declaração da própria PF. Ainda segundo os investigadores, o policial federal admitiu em mensagem de áudio que integrava uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o então presidente Jair Bolsonaro com um poder de fogo elevado, para, em suas próprias palavras, empurrar quem viesse à frente.
Você vê como as pessoas lunáticas depositam esperanças e lealdade em pilantras e picaretas, né? Pois é. Em um dos áudios, Vladimir revela que ele e sua equipe estavam prontos para prender o ministro Alexandre de Moraes e outros membros do STF. Vamos lá, vamos ver. Não tem o áudio em si naquele... Eu acho que nesse... É porque é uma reportagem da Globo. Se a gente coloca, depois tem que cortar a live. Ah, que pena. São bem E se colocar só o momento do áudio, será que não dá pra fazer isso? Só o áudio sendo reproduzido? Ou melhor evitar, você acha? O que você acha? Não, acho que o áudio só não tem problema. Mas eu acho que não tem, ó. Senão eu leio aqui também. É que eu acho que seria... Não tem. Não tem. Deixa eu ver. Eu acho que seria interessante. Mas tudo bem, eu leio, não tem problema. E agora eu Posso até fazer um... O cara é carioca, não? Senão eu faço sotaque carioca aqui. Deve ser. A gente tava lá preparado pra isso, inclusive. Pra ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar lá na equipe, ia botar pra fuder nesses F? O que é um xingamento com F? Nesses fudido. Mas não é assim, disse o policial na gravação. Ficou bom, meu miliciano? Ótimo, aqui, né? Ficou ótimo. bom? Bem Ficou bom? miliciano, Ficou bom, achei. pessoal? Ficou legal? Gostaram? Disse o policial na gravação. Tá? Ele também menciona que a operação só não aconteceu porque Bolsonaro não deu a ordem esperada. A gente estava pronto, só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada aí pra gente agir, entendeu? Só que o presidente deu pra trás. E é isso, Bolsonaro sempre se acovardando, né? Você vê que as alas mais extremadas, tanto do governo quanto dos apoiadores do Bolsonaro, sempre ficam muito irritados com ele nunca ir até as últimas consequências, né? Ele dava declarações ali meio ambíguas, né? Ó, pessoal, a caneta aqui é poderosa, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então ele sempre instigava as pessoas de uma forma indireta, né? Mas nunca fazia nada, nunca quis sujar as mãos. Essa é a verdade. Em outro trecho, Vladimir demonstra a disposição do grupo golpista para o uso de violência extrema contra os opositores. A gente ia com muita vontade, ia empurrar meio mundo de gente. Pô, matar meio mundo de gente, eu não ia estar nem aí. Essa é brabão mesmo, agora tá aí, preso! As gravações também revelam que ele acreditava que o exército havia recuado no apoio a Bolsonaro após negociações com integrantes do governo Lula. Vladimir afirma que os generais se venderam e que isso impediu a ação planejada. Lembrando, né, a estratégia deles era, aliás, eles teriam que fazer de qualquer forma, era ter maioria dos generais, né? Por isso que eles ficavam insuflando as pessoas a ficarem nas portas dos quartéis. Jair Bolsonaro em nenhum momento falou saiam das portas dos quartéis porque não vai ter golpe nenhum. Nenhum momento ele fez isso. Né? E essa era uma das estratégias deles. O policial não escondeu a sua frustração com o ex-presidente. Em um dos áudios, ele admite que Bolsonaro perdeu a oportunidade de agir e que a falta de pulso firme foi determinante para o fracasso da tomada de poder. E aí, o policial diz o seguinte: Bolsonaro faltou um pulso para dizer... Não foi assim que ele disse, ele é carioca. Pô, Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem o general, não tem o coronel... Vamos com os coronéis que a tropa toda queria. Só os generais não deixaram. É assim, né? Isso, mais ou menos. agora sim. Em outra gravação, ele menciona que o ex-presidente foi traído dentro do exército que retirou o apoio no último minuto. Os generais foram lá e deram a última forma e disseram que não iam mais apoiar... Não ia mais apoiar o quê? Desce aí que eu preciso ver. Não ia mais apoiar ele. Ou seja, foram, na realidade, o PT pagou pra eles. Comprou esses generais. Você vê que... O cara continua sendo um conspiratório até o final, né? Quer dizer, o PT chegou com uma maleta. Não, os generais só não foram porque nem todos os generais, pelo visto a maioria dos generais do Brasil não são completos retardados também, né? Ainda bem. Eu já critiquei o exército várias vezes aqui na live, nas vezes que eu participei. Mas assim, não é qualquer um que vira general do exército. Claro que você tem uma porção ali considerável, que não deveria existir, de generais que estavam dispostos a embarcar no plano golpista do Bolsonaro, que são completos retardados, mas não é o caso da maioria, né? Pra você ser um general, de novo, não é qualquer um que vira. Mas é muito interessante como esse cara aí, esse Vladimir, ele depositou tanto as esperanças de que o Bolsonaro teria pulso firme e daria um golpe de Estado. E ele era próximo do Bolsonaro. Tá? Ele via o Bolsonaro, aparentemente, via o Bolsonaro no dia a dia. Totalmente iludido. A gente aqui que tá distante do Bolsonaro, a gente sabe, esse cara é um covarde, é um picareta, ele não tem como fazer absolutamente nada. E ele acreditou. Veja, eu não tô nem entrando no mérito aqui se o que ele queria era bom ou ruim pro Brasil. Óbvio que era ruim. Mas a mera esperança de achar que o Bolsonaro faria alguma coisa beira o absurdo, né? Olha lá, tô elogiando meu carioquês, Ana. Acho que não ficou tão ruim. Ficou bom, né? Ficou bom. Já dá pra participar de uma novela da Globo. já dá.
Interlocutores da PF. As mensagens identificadas pela perícia mostram como Vladimir conversava sobre o tema com outros integrantes da Polícia Federal. Em uma conversa com um delegado no fim de dezembro, por exemplo, ele lamenta que o presidente fosse dar para trás. Ele diz que isso quer dizer vai fugir, sim, a gente sabe, né, evidentemente. Tá bom, desce mais. Eu quero ver essa parte aí. Clima de desespero e arrependimento. Vladimir também demonstra desespero e arrependimento ao ver Lula assumindo a presidência. Ele conta que chorou ao assistir à posse e conversou com outros aliados que também estavam desolados. Você imagina um monte de criminoso, um monte de miliciano, um monte de retardado que achou que ia conseguir dar um golpe de Estado no Brasil, chorando, vendo que o Bolsonaro tá nos Estados Unidos fugindo, enquanto o Lula tá assumindo a presidência. Cara, a gente não conseguiu dar o golpe, né, meu? Minha vontade era chorar, meu estômago todo embrulhado. A vontade era chorar só. O policial também se mostrou inconformado com os rumos do país após a posse de Lula, sugerindo que a Amazônia será vendida e que os caminhoneiros... Você vê que os caras misturam tudo, né? Não, ele tá totalmente conspiratório. Esse negócio de Amazônia ser vendida sempre foi uma conspiração que a esquerda fazia contra a direita, não o contrário, né? E que os caminhoneiros que tomaram multa vão continuar com suas multas. Ok. Multa de caminhoneiro. Cara, que mente insana. Vamos ver, tem um outro áudio aí, relata que o Vladimir relata que o exército começou a desmobilizar os acampamentos em frente ao QG de Brasília, recomendando que as famílias deixassem o local para evitar confrontos. Ele também afirmou que o movimento golpista já estava legitimado e que não havia necessidade de manter as concentrações até o dia da posse. O exército já está começando a tomar medidas, bloquear as vias, e não é porque querem que acabe não, é porque a manifestação já legitimou. Sim, é aquele clássico momento do exército chegando e as pessoas falando, deu certo o golpe, e aí as pessoas são levadas presas, né? Exato. Então o exército estava tentando tirar aquelas pessoas de lá para poder ter a posse presidencial, e o cara achando, não, aparentemente o golpe deu certo, deu bom, né?